E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos crimes contra a administração pública. Vamos lá? Prevaricação imprópria. Deixar o diretor ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Pessoal, aqui na prevaricação imprópria é independente de vontade do agente, do funcionário público. Aqui basta que ele seja diretor de penitenciária ou agente público. Se ele deixar de vedar o acesso do preso ao celular dentro do ambiente prisional, ele já comete prevaricação imprópria, tá? Artigo muito importante, que é o 319-A, que veio exatamente para poder tentar coibir o acesso de preso ao aparelho telefônico, né? Porque a gente sabe que muitos crimes são comandados por bandidos de dentro da unidade prisional. Então isso aqui é para punir o servidor que não veda o acesso do preso ao aparelho telefônico. Observação. Trata-se de prevaricação imprópria porque o agente não precisa de motivos particulares para deixar de cumprir seu dever legal. Importante. Se o preso é flagrado com o celular dentro da unidade prisional, ele comete falta grave. Lá na LEP a gente vai ver sobre isso, beleza? Pessoal, condescendência criminosa. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de autoridade de competência, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Pessoal, aqui é quando o funcionário público, quando ocupa um cargo de chefia, ele deixa de responsabilizar seu subordinado. Então, neste caso, ele comete o crime de condescendência criminosa, beleza? Pessoal, vamos às questões. Questão número 1 do processo seletivo de VPT do ano de 2015. Funcionário público, para efeitos penais, é aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, né? Então, até aqui ele deu a definição de funcionário público que está lá no artigo 327 do Código Penal. Equipara-se a funcionário público aquele que trabalha em entidade paraestatal ou empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Por exemplo, quando a administração pública terceiriza, por exemplo, o serviço de vigilância de um prédio público. Apesar da empresa contratada ser privada, empresa privada, né, com seus funcionários, aqueles que estão ali exercendo atividade típica da administração pública respondem como se fossem funcionários públicos, né, para efeitos penais. É isso que ele está dizendo aqui. E aí vem a pergunta, assim é considerado crime contra a administração pública? Então ele quer que você, dentre as alternativas, diga qual desses crimes aqui é um crime contra a administração pública. E você vai marcar a letra B, condescendência criminosa, que a gente acabou de ver, que é o crime quando o superior hierárquico deixa de responsabilizar o seu subordinado. Então, resposta certa, letra B. Questão 2 do processo seletivo de VPT também de 2015. O vigilante penitenciário temporário, VPT, que recebe os objetos da família do preso para entregar ao mesmo no presídio e os toma para si, estará cometendo crime contra a administração pública, sendo o fato típico considerado. Pessoal, quando o funcionário público ele recebe um bem e apropria, ele comete o crime de peculato na modalidade apropriação. Então é o que está dizendo aqui, o VPT, o vigilante penitenciário, ele recebeu os objetos da família e os tomou para si. Então ele está cometendo o crime de peculato na modalidade peculato apropriação. Pessoal, questão 3, processo seletivo também de VPT de 2015. Dos crimes contra a administração pública, trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que é o que a gente está trabalhando aí do artigo 312 ao 327. Assim sendo, entende-se, aqui a questão dá o crime, o tipo penal, e que é a definição. Então, letra A, corrupção passiva, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho? Não, esse não é o conceito de corrupção passiva. Inserção de dados falsos em sistemas de informação, dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei? Também não. Concussão,
exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pessoal, então a resposta certa é a letra C, concussão. É exatamente essa definição do crime de concussão. Lembra que eu falei lá no vídeo anterior? Lembra do verbo exigir? É quando o funcionário público exige alguma vantagem, beleza? A resposta certa é a letra C. Questão 4, processo seletivo VPT de 2015. Deixar o diretor de penitenciário ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo é um crime que está previsto no Código Penal desde a vigência da Lei 11.466 de 28 de março de 2007. Então, que crime que é esse? É o crime de prevaricação, que a doutrina chama de prevaricação imprópria. Imprópria por quê? Porque independe da vontade do agente. Basta que ele deixe de vedar ao preso acesso ao aparelho telefônico, ele já comete esse crime de prevaricação. Então, a resposta é a letra E, prevaricação. Pessoal, questão 5 do processo seletivo de VPT de 2016. Ao tratar do tema dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, o Código Penal brasileiro apresenta um conceito legal de funcionário público, cuja aplicação se estende a toda a legislação penal. Nesse sentido, para efeitos penais, considera-se funcionário público quem? Pessoal, questão muito semelhante a que caiu no concurso de delegado aqui em Goiás agora, no último dia 12, né, no domingo passado, domingo retrasado. Né, que também havia uma questão que exigia o conceito de funcionário público, que é o que está descrito lá no artigo 327 do Código Penal. Né? Então, quem que é funcionário público para efeitos penais? É quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que sem remuneração. Tá? Nessa questão aqui, a questão letra B. Questão 6, processo seletivo de VPT de 2016. Funcionário público que patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da sua qualidade de funcionário, comete o crime de... Pessoal, isso aqui é quando... Lembra do exemplo que eu dei? Você é funcionário público, aí seu amigo precisa de alguma coisa dentro da administração pública que por ele ir atrás isso é muito burocrático. Mas aí ele é amigo seu, tal, ele te pede para você ir lá e resolver uma coisa para ele. Ele é particular, você é funcionário público. Você comete um crime. Que crime que é esse? Advocacia administrativa. Resposta D. Pessoal, questão 7 do processo seletivo de VPT de 2016. O funcionário público que deixar, por indulgência, de responsabilizar subordinado seu que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe faltar competência para tal, deixar de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, comete o crime de... Pessoal, essa é a definição exata do crime de condescendência criminosa. Então, o funcionário público, quando ele deixa de responsabilizar subordinado, né, por indulgência, a respeito de uma infração que aquele subordinado cometeu, ele comete o crime de condescendência criminosa. Tá? Então, tá aí, letra C, condescendência criminosa. Questão 8, da NUCEP, né, banca NUCEP, da Polícia Civil do Piauí, agente Polícia Civil de 2018. Dentre os crimes praticados contra a administração pública, importa em peculato. Então ele quer saber aqui qual das definições aqui trata-se do crime de peculato. Letra A, exigir para si, não, aqui a gente já sabe que não é. A letra A é a definição de concussão. Letra B, solicitar ou receber para si ou para outrem. Isso aqui é a definição de corrupção passiva, então não é a letra B. Letra C, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pessoal, essa é a definição do crime de prevaricação, né? Lembra do interesse ou sentimento pessoal? Então a letra C não é. Letra D, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, esse sim é o conceito do crime de peculato. Pessoal, questão número 9. Banca IBAD, agente de controle urbano de 2018, né, lá da Paraíba.
Caso o agente de controle urbano retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, incorrerá na prática do crime de... Pessoal, lembra que eu falei? Quando o funcionário público deixa de praticar ou pratica ato contra disposição expressa em lei, né, para satisfazer interesse próprio, né, ou sentimento pessoal, a gente tem o crime de prevaricação, tá? Então esse é o conceito aqui do crime de prevaricação. Então a resposta é a letra A, prevaricação. E a questão 10 para a gente terminar, também do concurso de agente de controle urbano, lá da Paraíba. Mévio, agente de controle urbano, concorreu culposamente para que Tício, terceiro desempregado, se apropriasse indevidamente de dinheiro referente à infração imposta pelo Poder Municipal. Pode-se inferir que Mévio, pessoal, quando o funcionário público ele concorre culposamente, ou seja, porque ele não tomou a devida precaução e um terceiro cometeu um crime, né, ele vai responder pelo crime de peculato na modalidade culposa. Então a resposta certa aqui, como vocês podem ver, é a letra C. Mévio cometeu o crime de peculato culposo. Chegamos ao fim dessa aula dos crimes contra a administração pública. Espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma coisa, alguma falha que eu tenha cometido, né, por favor, comente aí abaixo aí do vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí, tá? Segue o canal e eu prometo que eu vou tentar gravar aí uma revisão da lei, da lei de execução penal. Beleza? Abraço aí para todo mundo e até mais.